pouquinho do tema, mas complementando o que você falou aí, que eu falo lá no Almanac diversos casos de experiência de quase morte, né? Isso que eu ia falar. De pessoas que passaram uma situação onde tecnicamente estão mortas e acabam visualizando coisas incríveis. E várias dessas pessoas tiveram experiências muito boas, onde relatam ver um lugar maravilhoso, ver os entes... Mas eu acabei de falar de uma mulher que disse que foi pro inferno. Não, eu já vi um caso E também. contou coisas horríveis que eu nem pude contar no ar ali, porque era muito brabo. Mas o que dá pra contar que ela falou? Que ela tem viu? alguma coisa, é. Ela desceu, né? E ela via um local onde muitas pessoas eram... Os medos dela eram constantemente repetidos. A pessoa tem medo, por exemplo, de morrer confinada. Ali elas eram todo momento assim. Então cada alma no seu medo sofria aquilo lá para a eternidade. Aí tinha outros envolvendo... não vou entrar aqui também nesse tema, que é meio pesado. Tá sofrendo. Muito. Sofrimento. Aí ela voltou. Assim como outros, né? Dependente se foi pro céu ou pro inferno ali, Eles mudam. eles mudam. Vem com essa mentalidade. Eles sempre mudam. Eles falam, agora eu vejo de outra forma as coisas. Seja Eu- por medo ou por... Sempre entra pra alguma espiritualidade, vira religioso, lança um livro contando a história, mas é realmente uma A experiência experiência transforma. que transforma bastante. Só complementando aí o que você falou. E... Pode Não, falar. e falando em outra dimensão ou portais interdimensionais, eu me lembrei do portal de Aramumuru, Amarumuru, eu sei. Lá no Peru. No que a gente Peru, foi, tem uma rocha lá que tem como se fosse um nicho, né? Assim, e eles dizem que é um portal interdimensional. Tem Já lá... viram pessoas que passaram pra lá e Sim, voltaram. etc. Aí eu cheguei, tem um buraquinho ali no meio e tal, né? Coloquei a testa lá, imediatamente me deu dor de cabeça. Não sei se foi coincidência ou não, porque eles dizem que, né, você pode ter alguma experiência lá, é usado espiritualistas, Sim, os xamãs vão lá, tudo. E é muito interessante. E tem a história da banda, eu não sei se é verdade, que uma banda tava passando por lá e eles se afastaram pra, sei lá, fazer xixi, dar uma andada ali e os caras sumiram. Sumiram lá e eles dizem que pode ser... passaram por esse portal. Fica na região de Puno, ali. Puno. Perto ali, lá no Peru. É bem gostoso esse tipo de viagem que você faz quando você vai ali Bolívia, Peru, porque a gente sobe o Valar de Tiwanaku, Pumapunku, mas tem vários locais ali muito incríveis, que nem esse Amarumuro, a gente tem a oportunidade de ver, mas nunca tinha ouvido falar, acredito que você também não. Não, até ir lá não. E Mas é uma muito rocha assim, interessante. gigantesca, um paredão esculpido no centro, assim, tem um Acha a foto pra retângulo. gente, por favor. Essa eu não mandei foto. Portal de Aramumuro no Bolívia. Amarumuro. Era Amarumuro, né? no Peru. E algo assim que você fala, nossa, olha que coisa incrível que tem aqui, que a gente nunca sonhou em falar. E aí, você, numa viagem como essa daí, que são dias, você vai andando, você vai... Isso. Olha só. Exatamente. Aí tem um buraquinho no meio. Mas as isso é pessoas grande, param. entendeu? Buraco no meio? Ali, Tem- Tô vendo. Tem um, ali, ó. é um E no não, meio ali buraco. daquele retângulo ali, parecendo Menor. um retângulo. Isso, ali, ó. E aí você vai ali, joga um incenso, faz um negócio, e a Ana tem colocou a cabeça Eu ali. coloquei a testa ali. E tem pouco turista, imediatamente- legal é isso, né? Que não é muita gente conhece. Não é tão Porque conhecido. ninguém conhece. E aí eles cortes dizem que isso pode ser diagonais. também algo... Então, e tem esse... aqui, né? Você sabe, é milenário. Isso aí é muito antigo. Estranho, né? E eles dizem que é tipo uma cobra ali em cima, aquelas rochas ali. É um local assim que desconhecido, Você sabe que o Lago que ninguém explica Titicaca, como fez. o Lago Titicaca tem até 300 metros de profundidade. O Jacques Cousteau teve lá com um mini submarino nos anos 70, só conseguiu descer a 60, 70 metros de profundidade. Por quê? A pressão atmosférica da água, daí você não suporta. E o leito do lago abriga vestígios de civilizações mais antigas. Ainda que o lago tenha se formado com o surgimento da cordilheira, que empurrou e formou e represou o lago, mas quando em época de seca que baixa alguns metros, os arqueólogos retinam peças mostrando que aquilo ali tem muita coisa que nós não sabemos. Agora, quando teve a conquista espanhola, um dos objetos mais míticos e sagrados de todas as histórias do passado é o disco solar Inca. O disco solar Inca era um disco enorme de ouro com supostas propriedades mágicas que estaria na Terra desde muito tempo e que estava sob o domínio dos Incas. E ele ficava no Coricante, que é o Templo do Ouro, em Cusco. Na frente do nosso hotel tinha o Coricante lá, onde a gente ficou. E quando os espanhóis chegaram, os Incas sumiram. E os espanhóis procuraram e não acharam. Porque os espanhóis estavam em busca do Eldorado,
de Paititi, a grande cidade perdida dos Incas, que é Paititi, e o disco solar. Essas lendas existiam. E acredite-se que o disco solar era um disco de propriedades mágicas que foi lançado dentro do Lago Titicaca, que nunca mais foi encontrado. Então o lago também abriga muito... Porque assim, os espanhóis não conseguiram encontrar as pedras mais importantes dos Incas com propriedades mágicas, e aquilo sumiu tudo. Então, tá o lago, tudo no fundo lá, não vão achar, porque para chegar lá é complicado. E o fundo do lago você não chega, mas tem muitos mistérios. O Lago Titicaca, ele é tão grande, que a Bolívia é o único país do mundo que não tem litoral, que tem uma marinha. Treinando o Lago Titicaca. Para patrulhar o Lago Titicaca. É muito interessante ali esse lago aí. Inclusive aquele presente do Alcione aquele barquinho ali, são das ilhas flutuantes do Lago Titicaca, feito a partir da totora, que uns pés de junco, né? É muito legal. Eles vão criando ali uns blocos de junco e vão criando ilhas e vivem ali, cara. Centenas de ilhas que já tem sobre o lago. Sim, feitas daquele material ali, né? Tudo eles andam ali em cima, vivem ali em cima. Tem escola na ilha, cancha de vôlei, eles fazem tudo ali. E esse do Amaro... Ah lá o disco ali, ó. O disco solar. Como seria, é né? uma representação que poderia ser. Ninguém sabe como ele é, obviamente. Mas como ele poderia ser. Se tiver lá no fundo do lago... E tem as dimensões dele, ele seria grande, não algo ele é pequeno. Grande. Tá maior que uma altura aí de 2 metros, talvez. Sim. Isso estão nas lendas, nas crônicas antigas, né, do Império. Né? Que essas relíquias antigas, né? Então o disco solar... Claro que daí as lendas vão, aí a gente já não pode rastrear, mas se diz que ela remonta ao continente período de Muna. Esse disco que transpassou através de civilizações. É mais ou menos na pegada de Arca da Aliança, de Santo Grau, de algumas relíquias assim, que daí se perde na noite dos tempos. Parte vira lenda, parte é mito, mas parte é realidade. Né? E uma outra indagação aqui que eu posso fazer aqui pra gente discutir é se os alienígenas estão morando no fundo, né, das águas. Boa. Entendeu? Porque tem os ossos como, por exemplo, também, o próprio né? Titicaca tem 300 metros de profundidade, tem o problema da pressão, que tá lá a 4 mil metros de altitude. Isso dificulta isso até o fim. E a gente tem nossos oceanos, praticamente pouco explorado. E a gente escuta muita coisa de saindo, né, das águas, voltando, né? Eu até tava falando notícia um congressista americano que foi perguntado, aí ele revelou, é o Tim Burchett. Isso. Que ele recebe relatos de pessoas dizendo, né, os submarinos nossos, que a gente tem os militares, eles chegam no máximo a 40 km por hora. Ali embaixo é nós, né, que funciona ali. E os mais rápidos foram os russos, chegavam a 70, mas não passa disso, é 38 km, não passa. E eles dizem que nos radares eles detectam coisas passando ali nas águas a 100, 200 quilômetros, assim, ó. E a gente nem perto de ter uma tecnologia parecida com isso daqui. Tem aquele filme, o Segredo do Abismo. James Cameron, né? Que é muito bom esse filme. Eu não vou dar spoiler, mas tem uma cena ali que eu lembro sempre. Você gostou disso? Olha, eu acho que sim, mas não tô lembrando. ADRs, nos papéis principais. Você sabe que a Marinha Americana mapeou uma dessas regiões no Pacífico de grandes abissais? É tão comum os submarinos nucleares verem esses objetos luminosos nos radares que eles criaram uma terminologia já nem de tão comum que é. Ah, é? A gente sabe menos do fundo do mar do que do espaço lá fora. Não há dúvida de que a Terra... Aliás, essa é uma das teorias que aí o Matheus muito bem lembrou, acho que mais se sustentam. Com absoluta certeza, os mares abrigam civilizações muito poderosas e muito antigas como morada. São extraterrestres? Não sei, mas civilizações antediluvianas, de um passado remoto da história da humanidade, muitas lendas apontam. No Extremo Oriente, as lendas do Celeste Império, tanto na região da China, da Índia, do Tibete, do Nepal, existem lendas que falam que num passado muito distante, seres de fora da Terra vieram ao planeta para criar as bases de uma sociedade que nasceria aqui. E eles vieram para uma região do deserto de Gobi, que na época era um vasto oceano. Não era um deserto. E para você chegar até uma ilha que estava no meio desse oceano, isso está nos livros mais importantes da Índia, como o Tanjuro, enfim. Você precisava ser transportado nas asas de um pássaro de ouro. E os seres que ali habitavam vieram de um outro planeta para criar as bases do que seria a civilização futura na Terra. Hoje o Gobi é um grande deserto. Essas lendas se expandiram e hoje nós conhecemos essas lendas através do reino de Shambhala.
Shambhala. Shambhala é uma das tradições espirituais mais fortes do budismo, do hinduísmo, onde uma elite de seres, mas já não é mais ET, são muito mais poderosos que ET, de seres não humanos que acompanha e observa a evolução humana na Terra. Então, essas lendas são tão poderosas que o governo americano, no século passado, patrocinou uma expedição através do Ministério da Agricultura para achar Shambhala. A desculpa é que eles foram buscar novas sementes de plantas. Não, mas era em busca de Shambhala. O Terceiro Reich, os nazistas fizeram isso. vieram muitas expedições, inclusive ao Tibete, não somente em busca da civilização ariana, de Shambhala, como de outras relíquias, né? Então você vai ver que mesmo os alemães, eles se inspiraram nessas lendas antigas. E aí é muita história. Então, eu acredito assim, que no fundo do mar, realmente, como você falou, a gente sabe menos do nosso fundo do mar do que do nosso satélite natural, a Lua, ou até de Marte, né? É muito difícil, pressão esmagadora, uma escuridão total. E seria um local perfeito para eles se esconderem, né? Sim. Mas também, não só no fundo do mar. Tem os Eles poderiam se esconder na Terra, né? Como surgiu lá no jornal em Los Angeles, lá na década de 20, que tinha uma civilização extraterrestre vivendo embaixo da cidade. Ah, é? E teve uma corrida das pessoas para tentar encontrar, porque teriam muito ouro. Tem os jornais da época mostrando, o pessoal começou a escavar Los Angeles para achar os extraterrestres que morariam ali embaixo. Que vai se conectar com os reinos de Agartha, as lendas de Agartha. Teve tudo isso daí. Coronel Fawcett no Brasil em busca das cidades perdidas. Depois Fawcett foi procurar o Eldorado, né? O Eldorado. E acabou sumindo. As cidades perdidas, essas histórias são muito... E tal... Mas que tinha conexões com o interior da Terra, né? Então, eles poderiam ter... Então, tá no fundo. Se estivesse aqui no fundo das águas, pode estar na Terra também. Como eu acho mais plausível estar na água, né? Na Terra você já teria que ter uma dificuldade.